Meus amigos, o dia 8 de janeiro ainda tá dando muito o que falar. E graças ao afastamento ilegal, diga-se de passagem, do governador do DF, Ibanez Rocha, muita coisa tá vindo à tona e tá caindo direto no colo dos verdadeiros responsáveis pela ação e omissão de quem deveria ter feito alguma coisa, né? Então nós vamos descobrir muita coisa ainda, sobretudo se aquela CPI realmente sair do papel. A CPI para investigar os atos do dia 8 de janeiro. Porque nós vamos descobrir talvez não só os verdadeiros responsáveis pela omissão, por quem podia ter feito alguma coisa e não fez para impedir os vândalos, como também nós poderíamos descobrir os verdadeiros financiadores daqueles vândalos, porque não faltam indícios e acusações de que de fato os atos do dia 8 de janeiro foram financiados, orquestrados e premeditados por alguém. Não sabemos ainda quem. Não sabemos se foi uma pessoa, se foi um grupo político, se foram políticos, não sabemos quem. Mas, ao que tudo indica, segundo informações, relatos, acusações e indícios de que alguém financiou pessoas para fazerem o quebra-quebra no 8 de janeiro. E cada vez mais, né, quanto mais a gente mexe, mais fedido o negócio fica, né? Quanto mais a gente investiga, mais coisas vão surgindo. Por exemplo, agora o governo federal colocou em sigilo de 100 anos as imagens do dia 8, né? As imagens que foram captadas pelas câmeras do circuito interno ali do palácio. Quer dizer, para que colocar em segredo? Não querem que a gente descubra a verdade? Bom, se a gente realmente colocar a CPI, tirar a CPI do papel, a gente vai poder pedir essas imagens. E aí o Brasil todo vai poder analisar. Se eles colocaram em sigilo, é porque alguma coisa tem aí, né? Bom, agora o governador Ibanez Rocha, né, que foi e ainda está afastado, ele está fazendo ali a sua defesa. E na sua defesa, muitas informações importantes estão surgindo, né? Vamos ler essa matéria aqui do Terra Brasil para vocês entenderem. Flávio Dino se complica com provas apresentadas por Ibanez no dia 8 de janeiro. Meus amigos, lembra quando eu perguntei para vocês quem vocês achavam que ia cair primeiro desse desgoverno aí? Flávio Dino, a ministra do Turismo lá, Daniela Carneiro, é isso, né? Tem também a Marina Silva, enfim, a briga é grande, né? Tem aquele cidadão lá que asfaltou com dinheiro público uma estrada em frente à sua fazenda, né? Que passa pela fazenda dele, né? Enfim, a lista é muito grande, né? Mas olha só, que os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro eram totalmente previsíveis, está claro. Falta apurar quem negligenciou suas funções e permitiu que as invasões totalmente evitáveis, e eram realmente, acontecessem. O primeiro bode expiatório apontado, o governador Ibanez Rocha, está provando que ele não prevaricou em suas funções e que seu inédito afastamento do cargo foi o mais do que injusto, foi ilegal. Um documento da PF foi disponibilizado ao Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira, dia 9, né? Então, segundo divulgado, Ibanez fez e recebeu 36 ligações telefônicas entre a véspera e a invasão, em 7 de janeiro, e a data dos atos violentos, no dia 8, né? Então, olha só, pela análise da mídia disponível, considerando todo o exposto de forma cronológica, a investigação não revelou atos do governador Ibanez em mudar o planejamento, desfazer ordens de autoridades das forças de segurança, omitir informações e autoridades superiores do governo federal ou mesmo de impedir a repressão do avanço dos manifestantes durante os atos de vandalismo e invasão, diz o documento. Os dados telemáticos mostram que o governador Ibanez solicitou apoio na segurança e praticamente todas as autoridades possíveis. Isso aqui é muito importante, hein? Ao secretário executivo de Segurança Pública, Fernando Souza, ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que ainda tem muito que se explicar sobre suas ações nos dias 7 e 8 de janeiro, né? Todos nós já sabemos, isso é público e notório, que no dia 8 ele viu as invasões acontecerem, olhou da janela do seu gabinete e, sei lá, pegou uma pipoquinha e ficou assistindo, porque não fez nada, né? E desesperado, Ibanez ainda ligou para o ministro da Defesa, José Múcio, para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ou seja, ele procurou ajuda de tudo quanto era lado. E não teve, né? Parece que estava todo mundo querendo que acontecesse aquilo mesmo. Sei lá, só parece, eu não posso afirmar, né? Bom, independente de apontar culpados, um fato é latente. Ibanez sabia da possibilidade de atos violentos no dia seguinte, 8 de janeiro, e alertou a todos. Ou seja, isso aqui é um fato inegável. Ele alertou todo mundo.
Por que não foram acionados preventivamente as forças de segurança? É uma excelente pergunta. Diante dessas informações, quem dispensou a guarda do palácio, que conta com mais de 500 homens? Muito mais do que o necessário para conter cerca de 1.200 vândalos. Muito mais mesmo. Quem é que dispensou a guarda do palácio com 500 homens? A guarda do palácio está sob o comando de um militar que está subordinado ao Ministério da Defesa. Ministério da Defesa que tem um ministro do desgoverno Lula. Portanto, por que ninguém perguntou sobre isso? Por que ninguém está investigando isso aqui? Por que o ministro Alexandre de Moraes não mandou prender, interrogar ou investigar a pessoa responsável pela guarda do palácio? Por quê? 500 homens seria o mais que o suficiente para impedir 1.200 vândalos. Né? Porque, sim, foram os vândalos que invadiram e esses sim precisam ser identificados e punidos na forma da lei, respeitado o devido processo legal, né? Deve-se individualizar ali as condutas, porque, cara, teve gente que invadiu, mas não fez nada. Teve gente que invadiu, quebrou, né? Teve gente que invadiu e fez danos mais graves. Teve gente que não invadiu, mas todo mundo que foi pego ali tá no mesmo bolo. Tá todo mundo sendo rotulado como vândalo. Mas peraí, nem todo mundo é vândalo. Nem todo mundo fez quebra-quebra. Nem todo mundo invadiu. Nem todo mundo que invadiu quebrou alguma coisa. As coisas precisam ser individualizadas. Não sou eu que estou dizendo isso. É o nosso ordenamento jurídico, o nosso Código Penal, né? Ninguém pode responder pelas ações de outros. Todo mundo só responde pelos seus atos. Ou não? Mudou e eu não estou sabendo, né? Sei lá. Então, outra pergunta interessante. Por que algumas imagens dos invasores foram postas sob sigilo de 100 anos? Essa é a grande pergunta. É a pergunta de 1 milhão. Por que colocou em sigilo? Por que o povo não pode ver essas imagens? Nem todas foram divulgadas, né? E agora estão sob sigilo. Por quê? O que querem esconder da população? Essa é uma grande pergunta e que deve ser feita à exaustão durante essa CPI, que, se Deus quiser, vai sair do papel. É de fundamental importância esclarecer isso, porque o fato político já está esclarecido. Ibanez Rocha jamais poderia ter sido afastado sem o aval da Assembleia Distrital e deve ser reempossado incontinenti. É isso aí. Bom, para quem não entendeu, o absurdo que aconteceu com o governador Ibanez é o seguinte: ele é governador de um distrito, né? Do Distrito Federal, equivale a um estado, né? Portanto, o único que poderia afastá-lo seria o plenário da Assembleia Distrital, né? Que equivale a uma Assembleia Legislativa Estadual. Os deputados distritais, eles é que deveriam afastá-lo. Por quê? Porque o Ibanez, gostando dele ou não, ele foi eleito. Ele é uma figura que recebeu o sufrágio universal do voto. Portanto, somente mediante pessoas que também receberam o voto e que têm competência para isso é que ele poderia deixar o cargo. Ser afastado definitivamente ou não, ou temporariamente, ou seja, somente os deputados distritais é que poderiam afastá-lo. Mas Alexandre de Moraes, com uma só canetada, fez isso. Claro, depois a decisão foi referendada pelo plenário do STF, mas, é sempre assim. Um cara dá uma canetada e depois vai para o plenário, né? E é lógico, eles vão ratificar, porque o peso está só sobre quem deu a caneta, né? Então é complicada essa situação. As pessoas precisam entender a gravidade dessa situação. Não está valendo nada o seu voto? Não está valendo nada um governador? Então, só porque ele quis, ele vai afastar alguém democraticamente eleito? Essa é uma outra grande pergunta que as pessoas deviam se fazer. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.